Glória ao Senhor da glória. Hoje nós vamos ler Gênesis 27, começar o capítulo 27. Estou quase terminando o livro de Gênesis, mas tem bastante coisa. Amém. Gênesis é o livro da genealogia, o início, começo, que também é um final. Então, Gênesis 27, capítulo 27, versículo 1 ao 5. O subtítulo diz: Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazemo, para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Pai Celestial, aqui está, Senhor, a sua palavra. E como sempre, Senhor, tudo que podemos fazer é ler o livro. No nosso idioma, no nosso entendimento, conforme o tradutor. Mas sabemos, Senhor, que esse livro foi escrito por mãos humanas. Entretanto, a inspiração é divina. O teu Espírito Santo que é o autor. Ou seja, o Senhor mesmo é o autor dessas escrituras. Então, Senhor, eu peço a Ti, como autor dessas palavras, vem interpretá-las hoje para nós, Senhor, para que Teus filhos possam se alimentar, recebendo, Senhor, o alimento espiritual no seu tempo, na hora exata, na hora que precisamos. Também as pessoas que ouvirão, Senhor, através dessa gravação, que possam ser alcançados, Senhor. E se houver enfermidades, que a cura se manifeste, que haja cura. E onde tiver prisões, cadeias, vícios, maus costumes, que haja libertação, Senhor. E onde houver desavença, que haja paz e harmonia nos lares. Ó Deus, eu peço isso no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos poder sentar-se. Amém. Aqui, essa palavra é maravilhosa. Trata de oportunidade. Oportunidade é um momento que surge dentro de uma expectativa. Porque se a pessoa não está naquela expectativa, naquela esperança, não vai ver a oportunidade. Aí passou. Então tu já tem que estar naquela expectativa. Por exemplo, tu vai comprar um carro, tu botou na cabeça de comprar um carro. Ou uma coisa mais leve, mais barata, vamos dizer assim, embora para Deus não tem problema isso. Tu vai no centro da cidade, da capital. Tu vai comprar alguma coisa, certo? Por exemplo, uma roupa ou um calçado, mais especificamente. Tu já sabe a cor, tu já tem que saber a cor, tu já tem que saber um modelo aproximado. Tu já tem que saber um valor aproximado também que tu quer pagar, que tu vai pagar. Então são coisas que isso explica a oportunidade que chega para uma expectativa. Tu já tem que estar esperando. Porque senão a oportunidade vem e passou. Puxa, comprei esse aqui bem caro. Podia ter comprado aquele outro que é a mesma qualidade, que é igual. Mas só um pouquinho, passou a oportunidade. Passou. Porque não era aquilo que eu estava esperando. Ou às vezes no mesmo lugar, tu está ali, e aí tu olha, vou deixar, e vem outra pessoa e leva. Aí tu vai lá e só acha uma qualidade inferior ou pior, e aí tu volta lá para pegar aquele, não tem mais. Levar o último, foi o último. Por quê? Oportunidade. Então tem que haver expectativa para a oportunidade. Igual no projeto divino, tem que haver uma expectativa para a oportunidade que está se apresentando diante de nós. Nós estamos já esperando a chegada
do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não da forma errônea, da expectativa errada que foi criada nas pessoas, no mundo geral. Nós estamos esperando, nós estamos na expectativa correta de que Ele vem, mas como? Nos transformando, primeiro, pela sua palavra, pela audição da palavra. Não simplesmente só chegar ó, Jesus tocou a trombeta, os anjos cantando, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, oh, e aconteceu tudo, e agora chamou o meu nome, Paulinho, vem! Não! Tem aquele hino que diz assim, Jesus está chamando, dizendo, venha como está. Mas é para te entrar agora no caminho de aperfeiçoamento, porque deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, então tu recebeu o poder de ser feito, de ser trabalhado, de ser transformado. Então é uma transformação que só a palavra de Deus dá. Mas a expectativa hoje é errada. A expectativa é outra. Satanás ele enganou tanto essa geração, que ela se perdeu. E ela não se perdeu lá no Paulo, lá nos discípulos. Não, aqueles lá eles tiveram que matar. Eles mataram todos eles. Porque senão não teria como convencê-los. Nunca teria uma expectativa errada com eles. Não, jamais. Paulo mesmo, quando Coríntios, Tessalônicos quiseram meio que achar que era do jeito deles, Paulo diz, não é assim, sem que antes venha o homem do pecado, sem que se apresente a iniquidade. Não é nesse tempo. Olha o que Daniel disse. Multiplicando-se a iniquidade, o amor, multiplicando a ciência, o amor se esfriaria. Então agora sim nós estamos vivendo esse tempo. Então Paulo já os corrigiu lá. E tinha os discípulos. Depois João também foi para Patmos e voltou. Tinha Timóteo, tinha Tito, tinha Tiago, todos eles. Então, que eram ainda os que mantinham a palavra. Então lá a palavra não se perdeu. Aquela igreja foi conquistada. Mas os líderes não, eles tiveram que matar todos eles. Mas agora no nosso tempo, pelo contrário. Por 1500, 1600, 1546 terminou a mensagem do Martim, a quinta, a sexta trombeta, sexta era, começou em 1700 alguma coisa. E quando em 1700, quando Wesley começa a pregar, já é uma coisa bem diferente. O Martim disse, o justo viverá pela fé. O Wesley disse, é necessário santificação. Opa, uma transformação. Por quê? Porque ele viu que os homens todos tinham a escritura, mas cada um tinha a sua expectativa, tinha as suas religiões, e ele disse, é necessário que haja santificação, ou seja, separação. Não é uma santificação da pessoa achar que é mais santa que a outra, não é isso, é uma santificação de separação, dos tirados para fora. Então, ali começa. Agora, só que com o toque da trombeta de Wesley, a sexta, também são liberados 200 milhões de demônios do abismo para vir aqui para a Terra. E eles ainda estão pensando que isso vai acontecer. É uma mensagem apocalíptica, que coisa horrível, 200 milhões de soldados. Esse dia eu vi um cristão, um pastor, conhecedor da palavra, pregando que esses 200 milhões eram um grande exército que estava se levantando no rio Eufrates, que vai secar. Então vai se levantar um grande exército, provavelmente muçulmanos, e vão marchar contra o povo de Deus, que é Israel. Então ele pregando, e eu achando aquilo até engraçado, chega a ser uma brincadeira de criança. O entendimento, a expectativa é errada. Estão esperando uma coisa errada e ensinando as pessoas uma coisa errada, muito errada. Estão ensinando as pessoas. Como a Márcia mandou umas mensagens lá, né? Não é falar mal, não é essa a intenção, é só exemplificar. O Cléo mandou uma senhora, e muito feliz ele por ver aquilo, que essa senhora batalhando e batizando pessoas, e foi perseguida nos lugares onde ela foi, coisa e tal coisa, isso é um lugar, foi para outro, e agora foi parar na praia, fazendo a obra e coisa e tal. Tá, muito bem, tá tudo muito certo, mas só que tem um detalhe,
Tem que ter um cuidado, porque a expectativa não pode ser errada. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e eu falar o que eu quero, já é um problema. Eu vou ter que responder por cada palavra que eu falar. A Bíblia fala isso. Ao que muito fala, muito será cobrado. Ninguém presta atenção nisso. O que muito fala, muito será cobrado. Então, eu não posso chegar aqui e falar. Não, tem que ser Deus falar. Se ele tem que cobrar, cobra dele mesmo, porque eu sou apenas um instrumento. Então, tem que ser Deus falar. E outra situação mais profunda ainda é a questão de, se você vai fazer algo para Deus, deixa Deus confirmar que Ele te enviou para isso. Deixa Deus mostrar que é isso mesmo. Isso tem que arder no teu coração. Tem que ser vivo, tem que ser real. Porque se você tentar fazer algo para Deus, e aquilo não for a perfeita vontade de Deus, isso vai gerar morte, desespero, sofrimento. Não faça isso. E normalmente os líderes pegam as pessoas e querem empurrar, vai, prega, ganha alma, ganha. Não é assim. A obra de Deus não é para encher lugar. A obra de Deus não é conquistar o mundo inteiro. O que vale o mundo inteiro, né? Não, vale mais uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Então, essa é a questão. Aí as pessoas saem, porque aprenderam daquela maneira, saem falando daquela maneira. E saem mostrando a expectativa errada. E aí as pessoas que estão ouvindo vão recebendo aquela expectativa errada. E ficam todos perdidos, tudo cego, sem entender. E aí aquela senhora, tem um videozinho, ela batizando, e até muito bonito, e a alegria deles, a comoção, dedicação, interessante. Mas não é a palavra de Deus. Por quê? É muito sério. Falar de Deus, da palavra de Deus, tem que ser separado por Ele. E mais um detalhe, a questão é a seguinte, não é porque você vai ser perfeito, não, o homem é pecador, a mulher é falha, nós somos falhos. A questão é que, se você tirar um tio ou um J das palavras da profecia desse livro, ou acrescentar, vai ser tirado da tua herança eterna, não herança daqui, herança eterna. Então pessoas que já têm direito a chegar lá, tem uma casinha lá, tem um corpo lá, tem uma morada lá, o nome está no livro da vida do Cordeiro. O que acontece? Quando elas falam contra a palavra, apagam. Estão apagando o nome deles lá. Então isso é muito sério, eu prefiro ser mudo então. Se é para mim falar o que não é a palavra de Deus, então eu prefiro ser mudo. Você está entendendo? Porque eu tenho meu lugarzinho garantido. Do que você, por isso que Jesus disse, ai de quem ou daquele que vem um escândalo. Ou seja, desvirtua a pessoa para o erro. Ai desse. Por quê? Porque é melhor que você amarrasse um nó de atafona no pescoço. E numa pedra e jogasse no rio, se lançasse lá. Seria melhor, porque Deus virá contra essa pessoa, contra esta ação. Então, não faça isso. Então é muito séria a obra de Deus. Porque gerando expectativa errada nas pessoas. E aí o que faz isso? Simplesmente está blindando essas pessoas. O que os demônios, 200 milhões, saíram do abismo para fazer, não conseguiram, os líderes de hoje estão fazendo. Blindando as pessoas da verdade. Como? Que aí as pessoas agora não recebem a verdade mais. Porque elas acham que já têm a verdade. Como é que elas vão receber a verdade se elas já têm a verdade? Como assim, pastor? Eu já estou na verdade. Eu creio na verdade. Eu tenho a minha igreja. Eu vou no culto. E eu oro, Deus responde. E eu isso, eu aquilo, aquilo outro. Você está entendendo? Expectativa errada. O que vão receber? A coisa errada. Porque a verdadeira vai ter passado por eles. E eles nem viram. Como aqueles discípulos no caminho de Emmaus. Mas vocês não ardia o coração de vocês quando ele nos falava? Não ardia o coração quando ele nos falava? Como que nós não o reconhecemos? Como que nós não o reconhecemos? Está vendo? A expectativa deles era outra. Eles achavam
que aquele varão profeta poderoso em obras foi só um conto, uma história, uma boa história, mas que terminou. Eles não entenderam que ele disse que no terceiro dia ele voltaria. E ele voltou e mostrou: Tomé, olha aqui, olha as marcas, Tomé. Olha aqui, tu precisa ver para crer, olha aqui, Tomé. Está aqui. Amém? Então, a expectativa errada. Então, as pessoas saem fazendo a coisa errada. E o espírito que está hoje no mundo ensina as pessoas a fazerem isso. Por quê? Porque aí Satanás ganha de duas maneiras. Ele ganha de uma maneira tirando o teu direito lá na terra santa, porque são homens santos, pessoas escolhidas por Deus. Estão tirando o nome deles da eternidade. E, ao mesmo tempo, enganando outros para não receber a verdade. Estão brindando. Então um pregador chegou a dizer, um profeta de Deus, ele disse que quando um homem sai falando a palavra errada, fazendo a coisa errada, aquele homem ou aquela mulher, eles estão liderando pessoas ou criando pessoas pior que o inferno. Você está entendendo? Os demônios só fariam as pessoas pecar. E eles conseguem fazer as pessoas ir contra a palavra de Deus. Está vendo? Uma vez um pregador me pregou tanto sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu fiquei olhando: meu Deus, que treinamento! Chega a ser bonito até a forma, a dedicação, a explanação. Chega a ser até bonito. Mas não é. Não é. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. Qualquer um é pai, qualquer um é filho, qualquer um tem uma alma, um espírito. Mas todos têm o seu nome próprio. Então Jesus disse: façam em meu nome, e o batismo é em seu nome. Amém. Então a expectativa errada. Agora, mas a Rebeca, ela sabia que o Isaac, ele teria que passar a bênção para um dos filhos. Ela sabia. Ela sabia, porque saiu do ventre dela, aquele bebezinho lutando com o outro, agarrado na perna do outro. Já que o outro nasceu primeiro, então nascia junto com ele. Mas não antes dele, porque senão ele perderia a primogenitura. E a vida inteira, aquele bebezinho, aquele menininho, nunca saiu da volta daquele pai e daquela mãe, porque ele queria aquela bênção. A vida inteira. E o Esaú era vencedor, era guerreiro, era lutador, era qualquer coisa, caçador. Então, ele não precisava daquela bênção. Mas Jacó precisava, era muito importante para ele. E a Rebeca sabia disso. Vocês estão entendendo agora a ligação da expectativa com a oportunidade? Você tem uma expectativa, a oportunidade virá. Você tem uma expectativa, a oportunidade vai chegar. Aí você estará atento, porque você está esperando aquilo. Agora, se não está esperando, como é que tu vai receber quando chegar? Como é que tu vai perceber quando chegar? Esse é o problema que as pessoas estão lutando hoje, porque não sabem receber ou reconhecer quando a coisa está diante deles, diante ali. Amém? Então sai o Esaú e vai caçar. O Isaac o chama e reconheceu que já estava velho, estava chegando a hora. E manda o seu filho, então, fazer aquela comida, mas tinha que ir caçar. A Rebeca viu ali a oportunidade. Viu a oportunidade da expectativa de Jacó. Ele estava esperando. Ele estava esperando por aquela bênção. A vida inteira ele esperou aquela bênção. Ali estava a oportunidade. Então, enquanto Esaú saiu, a Rebeca correu. Olha o que diz a Bíblia aqui. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Veja só, a Rebeca escutou. Ela escutou a expectativa de Jacó. Ele vai dar a bênção. Ele vai dar a bênção. Então, foi lá tratar com Jacó. Nós vamos ler depois, na próxima leitura, exatamente isso que acontece. A Rebeca viveu a vida inteira
foi escolhida pelo Espírito Santo, representado pelo Eliezer, para ser a esposa do filho da promessa. Tornou-se a mulher da promessa, a filha da promessa. E dela nasceu a nação, porque a nação prometida a Abraão estava em Isaac. Amém? E então ali estava duas nações lutando, e um queria a bênção, o outro não estava nem aí. Então Rebeca viu aquilo ali, então foi atendido. A expectativa veio a resposta. O que ela fez? Aproveitou. É mais ou menos como o José preso na masmorra para morrer. Já tinha morrido quanta gente no lado dele. E aí ele tem um sonho e vê, um de vocês vai morrer, o outro vai ser restabelecido no trabalho. E aí acontece do faraó ter um sonho, chamaram todo mundo, ninguém resolvia. Aí aquele homem que restabeleceu a vida lá, que José falou que ele sairia da cadeia, porque ninguém saía daquela cadeia. Ninguém saía de lá. Não é que correu o processo, chegou na hora de libertar. Não, ninguém saía de lá. As pessoas pregam errado às vezes. Ninguém saía de lá. Então, aquele homem que teve aquele milagre na vida dele, José mostrou através que o sonho dizia isso, aquele homem disse para Faraó: Faraó, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem um cidadão lá e aconteceu isso, 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 e ele disse: eu estou aqui lhe servindo. Aí o Faraó: manda vir esse homem então. E José então foi chamado. Provavelmente, eu estou falando, devem ter dado um banho, preparado, porque como é que ia chegar um moribundo, né, todo fedido, jogado, atirado na frente do rei do mundo, do dono do mundo. Então lá chega o José, e José tinha a expectativa certa. José, o sonho foi isso, 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 isso. Fala o teu sonho e depois tu pode voltar. Como que ele voltaria se a expectativa dele era ser levantado? Ele sabia que ele seria levantado. Os feixes, ele disse: olha papai, eu estava no campo, a minha visão foi essa, papai, meu sonho. Eu estava num campo e o meu feixe levantou, ficou no alto, e o dos meus irmãos tudo caído na volta, tudo. Glória a Deus. Então ele sabia que aquilo tinha que acontecer, a expectativa. Então a palavra de Deus nos dá uma expectativa. Por isso que Satanás não deixa que você tenha essa expectativa. Aí ele faz você fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, menos a palavra. Menos a palavra. As pessoas vão lá e sacrificam, vão lá e fazem coisas tremendas, e fazem isso, aquilo, aquilo outro, mas menos a palavra. Por isso que Jesus lá na frente vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Ele disse: vocês vão ser conhecidos do meu Pai quando você tiver a minha palavra em vocês. Mas o que o diabo tirou? A palavra. A palavra. Amém? A palavra. Então José tinha expectativa. Ele sabia que aquilo tinha que acontecer. E ali estava a oportunidade diante dele agora, segundo a expectativa dele, que ele estava esperando. E quando chega a oportunidade, José agarrou. Falou: é isso, 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 mas te aconselho. Opa! Quando ele diz te aconselho, o quê? Tem o conselho real. Tem o conselho sacerdotal. Porque o faraó era um Deus. O conselho da monarquia real e o conselho da santidade, sacerdócio, tinha também. E tinha o conselho de guerra, e tinha o conselho de administração, de governo. Um preso se levantar e dizer: e te aconselho, mas no mínimo algumas lanças ficaram apontadas para partir ele em uns 500 pedaços. No mínimo algumas espadas. Mas aí o faraó: opa, peraí, vamos escutar então fale. Aí José diz: é isso, 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 faz isso, coloca alguém para cuidar. E aí ele diz: quem melhor do que você para governar? Então José tornou-se de prisioneiro um governador do Egito, como diz o hino. Deus faz de um prisioneiro governador. Mas por que Deus faz de um prisioneiro governador?
Porque o prisioneiro estava esperando por isso. A expectativa dele era essa. Agora, se você não pede nada para Deus, não espera nada de Deus, como é que você quer que Deus faça algo por ti? Como fez pelo outro, como fez pelo outro. Como? Você tem que esperar. A Bíblia diz assim, que Deus se agrada quando nós nos aproximamos dele, sabendo que ele é galardoador, galardoador, galardoador daqueles que o buscam. Está vendo? Amém? Isso é a palavra de Deus que as pessoas precisam ouvir. Mas estão com suas mentes fechadas, cauterizadas, o sistema os fechou. E esses 200 milhões de demônios que eu estava falando, desse pregador pregando, achando que era 200 milhões de soldados que fossem levantar contra o povo de Deus, não, isso aí já tocou, a sexta trombeta, na sexta era, já tocou, e quando ela tocou, esses 200 milhões de demônios já saíram, são espíritos, já saíram, já foram libertos, já estão enganando. No começo eles começaram com guerras e guerras, e matança, e fogo, e enxofre saía da sua boca. Agora no final, o que tem? A boca está falando poder. E o resultado está na cauda. O que isso significa? O que eles falam acontece. O que é falado e acontece? A palavra. A palavra! O diabo tem palavra? O diabo não tem palavra. O diabo vem matar, roubar e destruir. Então como é que esse dragão, esses demônios, o poder está na sua língua e na sua cauda agora? Como? Língua é fala. Língua, quando a Bíblia diz a língua incendeia um bosque, significa uma notícia ruim, uma conversa incendeia. Bosques são vidas, são pessoas. Tá vendo? Amém? Então língua é fala. É a fala, a comunicação. Então esses demônios estão se comunicando. Agora eles pararam de esconder as guerras. Guardaram as guerras, terminou as revoluções. O que está acontecendo agora? Religião. Religião. Esses demônios estão fazendo religião. Religião. Exatamente isso. E é por isso que as pessoas estão perdidas. As pessoas não têm mais noção do que é um verdadeiro. Só um pouquinho. Sabe por que eles não têm noção? Porque eles acham que já são esse verdadeiro. Eles não acham que eles precisam ser transformados, ser mudados, se humilhar debaixo da potente mão, pedir a graça e a misericórdia de Deus todos os dias. Não, eles acham que Deus tem que abençoar e eles têm que orar ou jejuar ou qualquer coisa para que Deus dê isso, Deus dê aquilo. Não precisa fazer isso. Você precisa ouvir a palavra. Porque está escrito, esses sinais seguirão aos que crerem. Amém? Então esses sinais têm que seguir você, não é você correr atrás deles. E outra coisa, quando aquele povo foi prometido, quando aquele povo chegasse no lugar que Deus determinou, qual é o lugar que Deus determinou? Para nós agora. Para eles, povo de Deus, tinha um lugar determinado. E esse lugar determinado é o lugar que Deus disse, estejam aqui. Ele disse para Salomão, toda oração que fizer, voltada para esse lugar, eu vou responder. Está vendo? Eu estou me colocando na obrigação de responder a toda oração que se fizer voltado para esse lugar, Jerusalém, ou Jerusalém. O que é Jerusalém? A cidade santa. Quem é a cidade santa? Abraão saiu errante pelo mundo, procurando a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Qual é a cidade que Deus criou para a sua habitação? A mesma que ele disse para Davi, Davi, eu não habito em templo feito por mão de homem. Qual é a cidade que ele fez por suas próprias mãos? Quem fez sombra sobre Maria? O Espírito. E Deus é Espírito. Então Deus fez o seu templo. Agora, a Jerusalém, agora é Ele. A cidade é Ele andando sobre a terra. Agora Ele não está mais entre nós, aqui, matéria, mas Ele está em espírito. A palavra, por isso que Paulo diz, Cristo Jesus, Cristo, palavra, espírito, a unção, o escolhido, Cristo, Jesus, palavra. Então, a palavra sendo revelada para nós. Está vendo? Amém? Então, esse é o pequeno detalhe. Então, esses demônios tiraram a palavra e as pessoas saem fazendo qualquer coisa. E saem fazendo. E agora? Vamos ser um pouquinho inteligentes.
Veja bem, você convida uma pessoa, você conhece as pessoas e sabe do que elas são capazes, bons cristãos, boas pessoas, mas convida eles para fazer algo correto, conforme a palavra de Deus. Vão ter todas as desculpas do mundo, mas convida eles para ir numa coisa errada, para ver. Aliás, você não precisa convidar, eles vão se convidar. Eles vão te convidar para te levar junto, inclusive. Mas para a coisa certa, não. Bah, não vai dar, eu tenho que. Sempre foi assim, sempre será. Por quê? Porque há uma força espiritual que trabalha. O demônio não dorme, eles não dormem. Trabalha todo o tempo para que essas pessoas não cheguem nessa verdade. Imagina! Às vezes eu digo a minha esposa, digo a minhas cunhadas, vocês são talentosos, uma gente talentosa. Eu conheço pessoas com muito menos, e historicamente se vê, pessoas com muito menos. Esse Jobs, Steve Jobs, morreu multibilionário, uma das maiores companhias do mundo, a Apple. O cara nem sapato tinha, e ele se acostumou a andar de pé descalço porque ele não usava sapato. Não trocava de roupa, usava sempre a mesma roupinha. Ficou multimilionário, bilionário, tá? Fazendo o quê? Inteligência. Pegou aquela maquininha e começou a ajustar, foi inventou o comunicador. Mas naquela época não tinha as ligações, né? As conexões via número, porque os números eram fixos e tinha que vir um fio até a casa, e da casa até um armário, uma bateria, e daquela bateria até o outro ponto. Então, conforme dava aquele prefixo, ia lá numa central, que normalmente tinha uma telefonista, e a telefonista mandava a informação para aquele outro número. Ela tinha que fazer manualmente. Depois aquilo ficou eletrônico, e depois aquilo veio parar na mão. Quem foi que fez? Steve Jobs, dono da Apple. E aí? A única ideia dele foi isso, pegar tudo aquilo e botar num aparelhinho para as pessoas se comunicarem diretamente. Quanta coisa a gente faz? Quanto talento nós temos? Quanta coisa nós fazemos? E o que acontece então? Expectativa. Nós não estamos esperando por aquilo ali. Você está esperando a BMW, ela virá. Mas se você não está esperando, o que eu quero com esse carro? Isso até é caro. O imposto é muito caro. O que eu quero com essa mansão? Vai ser difícil de consertar, vai ser difícil de resolver, vai ser difícil. Você está entendendo? Não é o que você quer, não é a tua expectativa. Então a mesma coisa com relação a Deus. Se você não tem uma expectativa com Deus dessa maneira, você vai ser muito talentoso, porém não tem resultado, porque você não está esperando aquilo. Não, espere, sim, sonhe. Deus coloca desejo no nosso coração para Ele poder realizá-los. A Bíblia diz, é dele o querer como o realizar. É dele. Então Ele coloca desejo no teu coração. Deseje. Tenha uma mente sã, tenha uma mente limpa. Não deseje pecado, não deseje as coisas erradas, mas deseje coisas boas. E Deus vai fazer vir na tua porta, vai fazer vir para você, vai fazer chegar. Está vendo? Porque essa é a sua palavra, é a sua garantia. Então, quando chegassem naquele lugar, era Jerusalém, quando orassem, voltaram para aquele lugar. E agora nós, qual é o lugar? Cristo Jesus, a palavra. Quando chegamos na palavra, Ele está obrigado a nos responder. Quando você orar, agora não mais voltado para um lugar, mas agora voltado para a palavra, e você ora, e quando você vê, aquilo está chegando, aquilo está acontecendo na tua vida, e você até esqueceu já. Por isso que Jesus disse assim, ó, não usem de vãs repetições. As pessoas pensam que aquele bater e abrir-se-vos-ás, pensam que é insistência. Não é isso. Não, você pediu? O salmista responde, esperei com paciência. E ele me ouviu, fique em paz. Você já pediu? Descansa agora. Está realizado? Começa a te ver, está no leito do hospital, está mal, condenado, vai morrer, não tem cura. Começa a ver você. Onde você queria estar agora? O que você queria estar fazendo? Começa a ver aquele teu filho, aquele problema. Não é mais problema, agora é a solução. Começa a ver aquela tua casa. Não é problema, é onde tu mora.
Começa a ver pintado o teto, pintado as paredes. Começa a ver, começa a enxergar a grade reformada. Começa a ver o lugar mudado. Começa a enxergar, você tem que criar, você é criador. E quando você tem essa palavra, você é quem cria. Meu Deus. Aleluia. Por isso que Satanás não quer que as pessoas tenham acesso a essa palavra. Porque essa palavra diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então você ouve a palavra, gera fé. E gerando fé, gera ação. Você vai agir a tua fé. Aí começa a mudar, irmão. É isso que as pessoas não entenderam. Estão pensando que nós estamos fazendo religião. Que eu quero que ele esteja aqui. Oh, tem que estar lá com o Paulinho. Irmão, esteja em Jesus Cristo. Mas o sistema, às vezes me dá um desespero, como as pessoas que eu conheci há poucos anos, que eu falei, tenho tentado ser um testemunho. Ah, irmão, fui para a igreja tal, estou lá servindo a Jesus. Senhor, e agora? Eu digo que está servindo o diabo ou fico quieto? Eu digo que está servindo a demônios ou fico quieto? Aí eu peço a misericórdia de Deus, porque se eu falar vai matar a fé da pessoa, vai derrubar a pessoa, pior, vai ficar numa situação pior do que estava antes, então tem que esperar a hora de Deus. Quando for a hora de Deus, falar. Até lá, deixa assim. Você está entendendo? Então pessoas multitalentosas, porém fracassadas, por quê? Porque nunca receberam a palavra. Por que nunca receberam? Porque nunca esperaram a palavra chegar. Eles estavam bem dentro da igreja, eu sou da igreja. Você é cristão, irmão, eu sou da igreja tal. Você crê em Jesus, irmão, eu vou na igreja tal. Você tem um líder, o Espírito Santo é teu líder, não, eu tenho o pastor fulano de tal. Pronto. Uma vez um pastor perguntou para uma cunhada minha, fulana, onde é que tu tá? Tu tá desviado, tá no mundo, onde é que tu tem ido? Eu tô lá com o Paulinho. Eu disse para ela, não esteja comigo, nem eu tô comigo. Eu tô em Jesus. Esteja em Jesus, eu não tenho igreja. Não, a igreja dele. Agora uma sobrinha também perguntou qual é o nome da nossa igreja, de Paulinho. Não, eu não tenho igreja. O único nome pelo qual nos reunimos e nos chamamos é Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho igreja, a igreja é dele, não é minha. Nos reunimos em nome dele. Amém? Então, para encerrar, a nossa expectativa tem que ser correta, segundo a palavra. Tem que estar na palavra. E não estou falando de história da Bíblia, de um Jesus histórico, um Jesus israelita, judeu. Jesus nunca foi israelita, Jesus nunca foi judeu, sabia? Ele é do céu. Ele disse, o meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Está vendo? Ele nunca foi dessa terra. Nós estamos esperando a sonda espacial Voyager 1 e 2 já estão andando, agora o telescópio Hubble, o outro telescópio James Webb, e vê não sei quanto tempo de distância, lugar, e nós estamos vendo tudo. E agora está fácil de a gente descobrir se há alguma vida extraterrena, para ver se a gente consegue um contato com alguma vida extraterrena, porque é muita coisa, muitas galáxias iguais à nossa, então tem que ter alguma vida, não pode ser só nós essa grãozinho de areia do universo. Eles estão falando isso, né? Pois é, aqui tem um extraterreno. Aqui tem uma casa lá do outro lado. E Jesus diz, entrar no meu reino. Então tem um reino que não é nessa terra. Está vendo? Não é nessa terra. Oh, glória a Deus. Amém? Então que Deus nos ajude e que nós tenhamos a expectativa correta para que seja sanado. Um profeta de Deus disse, há um fundo que clama, tem que ter um fundo para responder. Tem que ter o encaixe perfeito. Então, se há um fundo que clama, tem que ter um fundo para responder. Agora, se não há clamor, como vai haver resposta? Se não há pedido, como vai haver a entrega? Se você não pedir, como é que você vai receber? Pois Jesus diz, vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir. Claro, porque a única forma de pedir corretamente é estar na palavra. Se minhas palavras estiverem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí está o lugar, a palavra. Então a tua expectativa tem que ser a palavra. Você tem que estar na palavra de Deus. De outra maneira, irmão, e Ele nos deu apenas 3 coisas para nós fazer. São ordens, mas na forma de ordenança. Nós não conseguimos cumprir. O batismo, perdeu-se tudo. Inclusive o nome, o arrependimento, se perdeu tudo. Perdeu-se. A Santa Ceia, perdeu o vinho, perdeu o pão sem mistura e o lava-pés, mas nem pensar. E o dízimo e oferta virou negócio. Negócio de igreja. Abriu uma igreja, essa é a razão. Virou negócio. Está vendo? As únicas 3 ordenanças que ele nos deixou. E um profeta de Deus disse uma vez, se você vai... Agora alguém mandou uma pregação do menininho. O pregador estava indo e encontrou um homem, uma menininha. E aí aquela menininha tinha um troquinho. E disse, mas por que tem esse dinheirinho? Não, isso aqui... Meu papai vai demorar para receber e nós vamos no culto. E toda vez que eu vou no culto eu levo, porque nós servimos a Deus assim também. Oh, Senhor, está vendo? Uma vez eu coloquei no meu coração que eu não ia dar mais moeda na igreja. E eu pensei, que coisa difícil eu pedir, né? É sempre moeda que a gente tem. E Deus nunca mais deixou eu dar moeda. Nunca mais eu dei moeda. Até hoje, até o dia de hoje eu vou nos cultos, nos lugares, quando eu dou oferta, nunca é moeda. Nunca é moeda. Está vendo? Ele cumpre. Se há uma expectativa, haverá uma resposta. Se há uma possibilidade de resposta, a expectativa já tem que ser criada antes do teu coração. Você já tem que estar esperando aquilo. E a palavra veio para fazer exatamente isso, que você deseje, para que Deus possa cumprir. Amém? Isso é tão poderoso, se as pessoas soubessem, isso é tão poderoso, não tem limites, Bruna. Ele renova a íris dos teus olhos, ele renova a córnea, ele faz uma cirurgia, ele muda tudo, ó, só ouvindo essa palavra, ó, ele muda tudo, ó. Ele acerta tudo, coloca tudo lá, no seu devido lugar, como tem que ser. Por quê? Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Você está ouvindo quem? A sua palavra. Agora, irmão, você tem que se identificar. Quem é você? Um filho de Deus? Quem é você? Um filho de Deus que serve a Satanás? Quem é você? Um filho da herança que está gastando a herança que ganhou do pai? Quem é você? Vai terminar essa herança. Vai terminar essa saúde, vai terminar esse desejo, vai terminar essa ilusão, e aí você vai correr para onde? Para onde você vai correr? Por que não voltar agora? Por que não correr agora? Por que aquele jovem esperou terminar todo o dinheiro? Por que esperou ele comer as comidas dos porcos? Para lembrar do seu pai? Aliás, por que saiu de casa? Está vendo? Aleluia, mas ainda houve tempo para ele, e nós? Será que haverá? Nós somos o tempo do fim, o povo do fim, e agora? Tudo está se dando diante de nossos olhos, tudo, chega a ser desesperador, amém? Aleluia, que Deus nos ajude, e que o seu Espírito possa nos guiar, para que nós possamos ver, e gerar em nós, ouvir a palavra, e gerar em nós a expectativa para que Deus possa sanar todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, para que a gente possa dizer, Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Amém. Está vendo? Amém? Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Peço ao irmão Raul passar aqui, fazer um encerramento. Em nome do Senhor Jesus.